Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre cotidiano digital. E hoje nós não vamos falar de cotidiano digital. Mas antes do tema, Pedro e Cora, naturalmente, você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts e no canal do Meio do YouTube. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está Cora Ronen. Cora, do que falaremos? Olha, nós vamos falar de Tarcísio Meira e de Paulo José, que nós perdemos em 2 dias seguidos, e é muito difícil, como fã dos dois e como brasileira, lidar com essa perda simultânea. Pois é um tempo de perdas, sabe? E vem com a gente nessa homenagem. Cora, semana. Eu não sei se é para o teatro, não sei se é para o cinema, ou se é para a teledramaturgia brasileira, mas perder na quarta-feira Paulo José e na quinta-feira Tarcísio Meira, que são dois atores muito diferentes, porém gigantes. Que derrota, Cora! Eu acho que a perda é para tudo, sabe? A perda é para a essência do que é Brasil. A nossa memória mais remota de quem nós somos. Quando você tem dois atores icônicos, como eles foram, cada um à sua maneira, isso, isso se tece no nosso DNA. Para a minha geração, para as gerações mais perto da minha, eram o Shazam e o Xerife, né? O Capitão Coragem. Tudo isso faz parte de uma lembrança tão antiga, que é a lembrança nossa, somos nós. Quando você tira esses caras de cena, você tira uma parte de quem você é, uma parte das suas referências. É horrível, horrível. A minha referência inicial do Paulo José é pelo cinema. Foi meu, acho que meu primeiro contato, tipo, quando ele me chamou a atenção. Evidentemente eram filmes que já tinham sido lançados fazia um tempo, mas são dois filmes que eu guardo de maneiras diferentes no coração. Um é Macunaíma, que ele faz o lado branco do Macunaíma, né? É. Tem o Grande Otelo, que faz o Macunaíma negro, e o Paulo José fazia o branco. O filme do Joaquim Pedro de Andrade. Eu não gosto particularmente de cinema novo, não, mas eu adoro Macunaíma. Eu acho uma adaptação tão feliz do livro do Mário de Andrade. Agora, o filme que eu guardo no coração profundamente, que eu acho um dos melhores filmes brasileiros dos anos 60, e que é um filme que eu acho que é injustamente desprezado e visto como se fosse uma coisa menor, é o Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos de Oliveira, que eu acho uma graça o filme. Eu tenho um carinho muito particular pelo Domingos, porque o Domingos é um cara que escrevia com uma despretensão, com uma sutileza, com uma sensibilidade e umas histórias que eram uma graça. Ele tinha uma coisa meio quase que tentando fazer uma nouvelle vague brasileira, né? Uma coisa meio Godard, uma coisa meio Truffaut, talvez, mais que Godard. E ele tinha uma coisa que eu acho que é único dentre os diretores brasileiros, que é, assim como o Bergman tinha o Max von Sydow, o Fellini tinha o Marcello Mastroianni, o Domingos tinha no Paulo José o alter ego dele, né? Então, o Paulo José Exatamente era isso. sempre... O Paulo José era sempre o Domingos, nas E histórias que o Domingos contava. eles eram personalidades parecidas. Você conheceu os dois muito melhor do que eu. Paulo José eu nem conheci tão bem, eu conheci bem o Domingos, gostava muito do Domingos. Eu acho que ele é um cineasta muito maior do que a gente
imagina que ele é, do que ele foi considerado na sua época. Espero que a posteridade, que palavra horrorosa, né? Mas que a posteridade corrija esse erro, mas justamente por causa da atitude de vida dele, dessa despretensão. No Brasil, se você não disser que você é o maior e não se portar como um tigre, as pessoas vão achar que, ok, é só o Domingos. E a gente tende a não levar tão a sério. E todo o tom do cinema do Domingos é muito difícil de conseguir fazer. É um cinema muito autoral, muito pessoal, muito íntimo. E o Paulo José tinha um pouco essa doçura imediata que o Domingos tinha também, sabe? Aquela pessoa que você conhece, e você tem a impressão que conheceu a vida inteira, e isso passava pela tela também. Quer dizer, eles conseguiam transmitir isso. Você olhava para o Paulo José trabalhando, e você olhava para o trabalho do Domingos, e você dizia, cara, eu queria tanto sentar no bar com esses caras para tomar um chopp, porque eles eram isso, no fundo, sabe? Eles eram muito autênticos, muito verdadeiros, de modo que a imagem que a gente tem deles é uma imagem que corresponde à realidade. E o Paulo, eu acho que você usou uma palavra muito feliz para descrever o Paulo como ator, que é doçura. Ele é uma certa generosidade, uma certa doçura que ele transmitia numa quantidade muito grande de papéis, embora é aquela coisa, né, que às vezes você tem a impressão por conta disso de que o Paulo ia ser tem aquele ator que é às vezes bom ator, mas que todo personagem vira ele. E o Paulo não era esse tipo de ator, eu tenho a impressão. Ele dava características diferentes para cada personagem que ele fazia. Ele conseguia graduar a doçura, a euforia, que ele tinha um lado também de uma certa euforia, né? Sabe, eu acho que ele não foi uma grande estrela, ou ele não foi percebido como uma grande estrela, como outros atores da geração dele, justamente por conta dessa característica que você estava descrevendo do Domingos, e você tem razão, eles eram muito parecidos, que é a coisa do sempre com volume ligeiramente abaixo, é sempre um tom abaixo, é sempre com um cuidado, mas sempre personagens muito bem construídos. É um cara que conseguia fazer o personagem do Todas as Mulheres do Mundo, que é um homem apaixonado pela Leila Diniz, que estava linda no filme, né? E ele também, hein? Ele era um homem muito bonito. Ele era. Mas ao mesmo era tempo ele é uma Macunaíma 2 anos Exatamente. Ele não levava a beleza dele a sério também. Ele era um cara muito atraente que usava aquela beleza com muita displicência. E aí você não achava ele tão bonito, porque nem ele se achava. É uma coisa tão engraçada isso. E ele não era uma estrela, ele era um ator. É isso. São duas categorias diferentes. O Tarcísio, ao contrário, eu acho que o Tarcísio era uma estrela. Eu não quero dizer com isso que ele seja um ator menor ou pior, eles são atores completamente diferentes. É que a persona do Tarcísio chegava antes do Tarcísio. É um homem muito alto, muito bonito, era tão né? Impressionante que... Queixo quadrado, né? Quer dizer, muito aquele estereótipo da masculinidade. Do galã, exatamente. Você tinha citado essa coisa do galã, a gente conversando antes, e é engraçado que um amigo meu, o Christian Lynch, ele fez um comentário muito similar. O Tarcísio é o único ator brasileiro que você olha para ele é o nosso Clark Gable, ele é o nosso Cary Grant, né? É aquela coisa daquele homem alto, com uma beleza muito masculina, né? Do queixo quadrado, tal, um homem forte e com muita presença, né? Ele ocupa o espaço da cena. Agora, você sabe uma coisa engraçada? Porque o Tarcísio é um ator que eu demorei a respeitar, eu só fui respeitar bem passado dos 30. A impressão que eu tive durante muito tempo a respeito dele era de que ele era um canastrão.
aquele ator que tá ali por conta da beleza, tá ali. E ele foi envelhecendo, e ao envelhecer, pararam de dar papel de galã para ele, e aí, de repente, você percebe o ator que era. É. Isso é uma coisa engraçada, porque foi uma impressão que eu tive do Sean Connery durante um tempo. Que ele, como James Bond, tem aquela coisa meio canastra, aquele sorrisinho de lado, aquela coisa assim. E aí o Sean Connery velho É um era um ator espetáculo. excepcional. É. Era um ator excepcional. Então eu achava, não, é um cara que envelheceu, é, e envelhecendo foi se tornando bom ator, até que muito tempo depois eu vi um filme da Disney, dos estúdios Disney, chamado Darby O'Gill and the Little People, Ah, que era, sensacional. que era com Sean Connery antes de ser James Bond, e ele não tinha É. nada de canastrão, quer dizer, o cara sempre foi um bom ator e entendia que para o personagem do James Bond, ele precisava fazer um canastrão. Ele Porque precisava ter... a, a verdade é que os filmes do James Bond só se sustentam pela ironia. Aquilo só É, funciona se você não levar a sério. Você imagina levar aquilo a sério, não dá. Porque não e é para levar a sério, né? eu acho que muitos dos papéis do Tarcísio mais jovem em telenovela exigia um pouco que ele fosse um Clark Gable, né? Que ele fosse aquela coisa do olhar, do sorriso de lado, tal. O papel numa telenovela às vezes exige isso do ator, e na verdade ele entregava o que o personagem precisava. Não era que ele mais velho tivesse se tornado um bom ator, é só que ele tinha a sensibilidade de entregar o que era necessário para o papel. Eu vou dizer uma palavra que não é exata para o caso. Ele era uma vítima do seu look. Vítima não é a palavra, nunca para se dizer, mas enfim. Mas dá uma ideia do que eu quero dizer. É que você olhava para o Tarcísio e você não conseguia imaginar ele em nada menos do que o papel principal e o galã. Ele era isso. Agora, ele era muito mais bonito ao vivo do que na tela, e por uma razão muito simples, é que ele era gentileza em pessoa. Era como se ele estivesse pedindo desculpas a você por ser um ser humano tão notável. Toda vez que ele chegava, ele era extremamente atencioso, cuidadoso, gentil, olha, uma pessoa extraordinária, sabe? Era aquela coisa, olha, eu sou um Deus, mas não vamos fazer de conta que eu não sou, sabe? E é uma história bonita do casamento dele com a Glória Menezes, Linda. né? É. Porque a dedicação que um tinha o outro, que é uma coisa que mesmo na geração deles era uma coisa atípica no teatro, né? A Mas Fernanda você Montenegro e o teve, Fernando Torres. você A, teve a, a, alguns a, casais a, assim. mas a maioria foram os 3, 4 casamentos, né? Dos É. atores e das atrizes, mesmo na A geração Glória deles. teve um casamento anterior, né? A Glória Eu vinha não de um sabia. casamento. Ela tinha um casamento anterior, conheceu ele, e naturalmente tinham que estar juntos, pronto, né? Quando a gente via os dois juntos, ninguém tinha nenhuma dúvida que esse casal tinha que ser. Porque eles ficaram muitas décadas juntos, né? Muito tempo juntos. Eles tiveram uns 40, 50 anos de casamento agora. Acho que alguma Eu coisa estou assim. citando de cabeça, mas é um casamento muito longevo. Muito, muito. E a tal ponto que é engraçado, a gente não pensa num sem pensar no outro, né? É. Quando você diz Tarcísio Meira, é quase automático você dizer Tarcísio Meira e Glória Menezes. Ou quando você diz Glória Menezes, você diz Glória Menezes e Tarcísio Meira. Eles são uma unidade como casal. Mesmo quando você está falando de um, a presença do outro está forte perto, né? E quando a gente fala do Tarcísio e do Paulo, outra coisa que eu acho que chama atenção nos depoimentos
que saíram ontem e saíram hoje, ontem a respeito do Paulo, hoje a respeito do Tarcísio. Desculpa, o programa de sexta-feira estamos gravando na quinta-feira à noite, né? Então, por isso que eu estou usando o ontem e hoje. O afeto dos amigos. Isso. O afeto dos amigos. Isso não é verdade para todos os atores e todas as atrizes. Grandes atores, grandes atrizes, às vezes não são boas pessoas. Ou são boas pessoas no sentido de que não são necessariamente mau caráteres, mas são desagradáveis. São aquelas personalidades um pouco espinhosas, temperamentais, tudo mais. Não é o caso de nenhum dos dois. Os amigos tinham por ambos uma dedicação profunda, um carinho imenso, né? Eram duas pessoas particularmente gentis. Muito brilhantes e nada impositivas nesse aspecto, sabe? Eram delicados, dois homens delicados, talentosos. E, cara, uma perda muito, muito sentida. A Glória o Tarcísio morreu de Covid, o Paulo morreu de uma pneumonia aparentemente não relacionada à Covid. A Glória está internada ainda, mas parece que está melhorando de fato. Já Sim. passou. O Tarcísio, isso vai ser uma tragédia na vida dela, porque um casamento desse, com esse grau de longevidade, esse tipo de perda é terrível. Muito dolorosa, mas é uma sensação, sabe, Cora, de fim de uma era. A gente já conversou sobre isso antes, né? Esse tempo de perdas que a gente está tendo. Eu acho aquela história que a gente já falou uma vez, dos melhores estarem indo embora, né? Das pessoas mais sensíveis estarem indo embora. E sei lá, é um mundo que desaparece, o mundo que a gente conhece, com o qual a gente está acostumado, que meio que some. Eu acho que um pedaço importante da dramaturgia brasileira realmente se perdeu. O Domingos morreu no ano passado, né? Enfim, eu sei que deveríamos conversar sobre tecnologia, mas certos episódios eu acho que tem que ser marcados, tem que ser lembrados e tem que ser pranteados. É isso aí. Celebrados, né? Talvez no caso deles eram octogenários. Celebrados. Tiveram vidas incríveis e ambos construíram um pouco do que é ser Brasil, né? Um pouco de brasilidade. Então, exatamente. Fazem parte do nosso DNA. Fazem sim. Cora, nos vemos na terça-feira? Com certeza, e com algum assunto mais para cima. Mais para cima e mais digital, certamente. Isso.